o guia definitivo da Kabbalah. Hoje eu vou te mostrar o que é a Kabbalah e o que não é a Kabbalah. E o mais importante de tudo, como que a Kabbalah pode te ajudar no seu dia a dia? Porque a Kabbalah é uma sabedoria que você deve colocar em prática na sua vida diariamente, diante de tudo que vem até você, diante de tudo que está diante de você. Você pode aplicar a Kabbalah, ou seja, a sabedoria divina, para você lidar com as mais diversas situações da sua vida. E o mais importante é a Kabbalah que nos revela quem Deus é, a Kabbalah que nos revela quem nós somos, e é a Kabbalah que nos revela como o mecanismo de criação da nossa realidade funciona. Entender Deus é você entender como ele se manifesta no mundo físico, como a luz divina se manifesta no mundo físico. Existe todo um mecanismo de coisas criadas, de planetas, de estrelas, de constelações, de galáxias, de sistema solar, de átomo, de moléculas. Existe toda uma sequência de criação destas coisas e tudo isso interage, tudo isso faz parte do mecanismo da criação da nossa realidade. E como a nossa consciência, observando as coisas, influi diretamente neste processo de criação da realidade. Porque todos nós estamos criando a nossa realidade a todo momento. Quando você pensa alguma coisa, você dispara um sentimento. Este sentimento dispara uma ação ou uma omissão que vai causar alguma coisa no mundo físico. E você precisa entender que todo esse sistema de criação da realidade, o universo acima das nossas cabeças, o sistema astral, ele é apenas um espelho daquilo que você está emitindo para o universo. O universo simplesmente devolve para você aquilo que você emite para o universo. Por isso, cada um de nós é responsável por tudo o que acontece na sua vida. É por isso que a Kabbalah não fala em salvação, a Kabbalah não fala de um salvador, a Kabbalah fala de como Deus funciona, de como você funciona e de como você é o agente da sua própria salvação. Como você deve elevar a sua consciência para você se reconectar novamente com o Criador e você ser o autor da criação da sua realidade. Agora, a Kabbalah também fala de Mashiach. Mashiach é uma pessoa que vai hospedar consciências divinas muito elevadas. Ele vai hospedar consciências divinas de Moshe, de Abrão, de Jacó, de Metatron. E quando ele estiver manifestado no mundo físico, ele vai desvelar a Kabbalah para as pessoas num conhecimento nunca trazido antes. Ele vai abrir de uma vez por todas a Kabbalah para todos os povos da terra, para que todo mundo saiba quem Deus é, quem nós somos e como nós somos os responsáveis pela criação da nossa realidade. Mashiach não é e nunca foi e nunca terá este papel de salvador da pátria. Ele é apenas um agente do Todo-Poderoso. Ele, na verdade, é o próprio Adão se reencarnando para consertar aquilo que lá atrás foi a queda do homem. Como ele foi um dos principais agentes da queda, ele tem essa responsabilidade de restaurar a humanidade. Porque cada um de nós é uma centelha de Adão. Todos nós estávamos em Adão lá no jardim do Éden. E quando Adão caiu, ele se subdividiu, a sua alma se subdividiu em várias centelhas de luz e formou cada um de nós. Ou seja, cada um de nós somos uma centelha da alma de Adão.
Agora, Adão, no seu sentido literal, no seu sentido da sua consciência, ele precisa reencarnar para realmente fazer a correção final, que a Kabbalah atribui isso a Mashiach. E aí é o conceito do Messias do judaísmo. Ok, pessoal? Nós vamos explicar isso mais para frente. Mas o que você precisa ter na sua mente é que a Kabbalah não é, nunca será e nunca foi religião. A Kabbalah é o acesso à sabedoria divina, ao conhecimento de Deus sobre como a criação funciona, sobre como os astros interferem e interagem em tudo que acontece no mundo físico. Quem você é, qual é o seu papel, como estas energias cósmicas que bombardeiam a Terra todo o tempo, constantemente, influem na sua vida. E como você se protege dessas coisas, como você aproveita as janelas cósmicas das energias positivas para criar eventos no mundo físico, e como você baixa a luz para o mundo físico, no sentido de hospedar essas consciências divinas, que você precisa entender que o teu cérebro ele é apenas uma antena, ele é um receptor, como este celular aqui está plugado na internet, ele é apenas um device, ou seja, a mente do celular, ela é muito mais do que está dentro dele, porque ela se expande a qualquer conhecimento, a qualquer página, a qualquer site que você possa acessar pela internet. Da mesma forma funciona a mente humana. Porque a mente humana, ela está interconectada com todas as mentes de todos os habitantes da Terra e está conectado na sua matriz superior, que é a mente de Adão Kadmon. E nós estamos falando aqui aquilo que a ciência chama de subconsciente, nós estamos falando aqui desta questão do subconsciente do ser humano. É a mente coletiva da humanidade. É onde todos nós somos um. É onde todas as nossas almas estão interconectadas, porque todas elas procedem da mesma fonte, da fonte de Adão Kadmon. E Adão Kadmon é essa matrix divina, é essa matrix cósmica. Assim como nós temos neurônios no nosso cérebro que fazem sinapses neuronais, a mente de Adão Kadmon tem estrelas, planetas e constelações que fazem sinapses cósmicas. Então, as estrelas estão para os seus neurônios. Então, existem sinapses cósmicas na mente de Adão Kadmon e existem sinapses neuronais dentro da mente de cada um de nós. Esse é o primeiro pilar e princípio da Kabbalah. Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora, pessoal. Isso simboliza exatamente o princípio da criação da nossa realidade. O ser humano foi criado para ser coautor do seu destino, para criar a sua realidade. Quando o Criador criou esse sistema, o universo onde nós habitamos, onde a Terra é o principal componente, o principal elemento onde nós habitamos no mundo físico, tudo demais que foi criado é apenas esta ferramenta de construção da nossa realidade, que a Kabbalah chama de Adão Kadmon, ou do homem cósmico, do homem espiritual, é onde todas as mentes de todas as pessoas estão conectadas. Você precisa entender que a sua mente, ela roda dentro do teu hardware. A mente é o software, o seu cérebro é o hardware. Mas este software está conectado com o software estelar, com o software cósmico, que é a mente de Adão Kadmon, que está por si conectada com a mente de cada ser humano na Terra. E é isso que a ciência chama de subconsciente. E é isso que a Kabbalah nos explica.
É por isso que os pensamentos brotam na sua cabeça do nada. Você já acordou de manhã, começa a tocar uma música dentro da sua cabeça e você fica brigando para essa música parar de tocar na sua cabeça? E de repente você vai cair em si e você vai ver que essa música está tocando lá de novo na sua cabeça. Ou um pensamento que insiste em ficar martelando na sua cabeça. Você manda ele embora e ele volta. Por quê, pessoal? Porque você está acessando o seu subconsciente, ou seja, você está acessando a mente coletiva da humanidade que está conectada à mente cósmica que administra tudo isso, que nós chamamos da mente de Adão Kadmon. É daí que procedem todos os pensamentos, as ideias, as inspirações, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, porque o universo criado, ele é o universo da dualidade, onde você tem luz e trevas, e você tem o bem e o mal, você tem no mundo físico aquilo que está embaixo, aquilo que está em cima, você tem a profundidade, você tem a altura, você tem o quente, você tem o frio, e por aí vai. Então você precisa entender que nós habitamos num mundo de dualidade. É o que a Kabbalah nos explica, que nós temos duas naturezas dentro de nós. A primeira natureza é o Yetzer Tov, a inclinação para o bem, que significa nada mais, nada menos do que o domínio da nossa alma sobre o nosso corpo físico. E nós temos o nosso Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, que nada mais é do que o domínio do corpo sobre a alma. É aquilo que nós chamamos de ego. O ego é necessário existir. Por que no mundo da matéria ele tem que ser dual? Porque você precisa do ego para que você tenha essa ilusão ou este senso de individualidade. Eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, mas na prática nós somos todos uma centelha do próprio Criador. Esta centelha se projetou em Adão Kadmon. Adão Kadmon caiu, explodiu, e cada centelha de Adão Kadmon constitui hoje um de nós. Todos nós somos uma centelhazinha neste universo criado. E por que é dual? Porque é o ego, exatamente a sua alma estar dentro de um corpo físico, aonde as energias do corpo elas são egoístas. É a energia da matéria, é aquilo que mantém os átomos concisos para que os átomos e as moléculas não se espalhem. É esta força de reter, é esta força de receber para si. Isso é necessário para que o mundo físico exista. E esta força atua no nosso corpo físico e, infelizmente, esta força, que é dominada por aquilo que nós chamamos de ego, acabou escravizando a nossa alma ou a nossa centelha divina, ou você pode chamar também de consciência. E isto é um efeito da queda do homem. E tudo que a Kabbalah faz é nos ensinar coisas práticas da nossa vida, do dia a dia, de como nós lidamos com o retorno para esse estado de Adão antes da queda. Um estado onde nós temos plena consciência de tudo que está ao nosso redor. Nós temos plena consciência de como o universo funciona, de como a luz se manifesta, de como a nossa realidade é criada, como este mecanismo funciona, como isso passa pelos 4 mundos que nós habitamos, que é o mundo da nossa inspiração, ou o mundo espiritual, que é o seu cérebro direito, que é o seu subconsciente. Depois nós temos o mundo da criação, que é o nosso mundo intelectual, o mundo dos nossos pensamentos. Depois nós temos o mundo das nossas emoções e somente depois nós temos o mundo físico. Então, cada um de nós temos um microcosmos dentro de nós. Por quê? Porque nós somos uma centelha de Adão Kadmon. Adão Kadmon é todo o cosmos acima da nossa cabeça.
Então, ele é um macrocosmos. E você, na sua mente, você é um microcosmos. E o que isso significa? Significa que você tem um mundo particular somente seu. Existem coisas que você acredita, você tem crenças limitantes, você tem paradigmas, e essas crenças são exclusivas suas. Isso não quer dizer que elas são a realidade das coisas, mas para você, esta é a realidade que você projeta. Cada um de nós tem uma realidade diferente e tudo depende daquilo que você acredita. Porque na Kabbalah, aquilo que você crê, ou seja, aquilo que você acredita ou seja, aquilo que você acredita se manifesta na sua vida. E são os paradigmas e as crenças que nós temos dentro de nós. Elas são os principais pilares na criação da nossa realidade, que passa por aquilo que você recebe de inspiração, seja através do Yetzer Tov ou de Yetzer Hará, ou seja, a fonte de onde esta inspiração vem, porque é um mundo dual, de luz ou de trevas, isto vai gerar em você um pensamento. E se você der vazão a este pensamento, ou seja, se você focar a sua consciência neste pensamento, ele vai expandir. E o que é o pensamento se expandir? Ele vai se expandir em uma emoção. E emoção está ligado a desejo, está ligado à vontade. Isso vai fazer você tomar uma ação ou deixar de tomar uma ação no mundo físico, que vai causar um evento, vai causar alguma reação ou alguma consequência, vai alterar a matéria. E este é o mecanismo de como a nossa realidade ela é criada. E é isso que a Kabbalah nos ensina. Ela vai nos ensinar, através do estudo da árvore da vida, como os planetas acima de nós, como o Sol, como a Lua e como os 12 signos dos zodíacos se interrelacionam em todo este mecanismo para criar a nossa realidade. Porque deles emanam energias eletromagnéticas que estão vindo para a Terra e nos bombardeiam o tempo todo. E como teu cérebro é uma antena, dependendo da sua vibração emocional, você se conecta com uma ou com outra energia eletromagnética. E aí, quando você se conecta, você se entrelaça quanticamente, e aí surge aquela inspiração. Tive uma ideia, tive um insight, ou simplesmente um pensamento brotou dentro da sua cabeça. E aí que entra o nosso livre-arbítrio. Você tem a capacidade de escolher quais pensamentos você vai aceitar e focar a sua consciência. Porque lembre-se, a Kabbalah nos ensina que nós somos uma consciência, uma alma que habita num corpo físico. E você precisa compreender que a sua mente, que os pensamentos e emoções que passam por você, eles são coletivos. Os pensamentos são entidades autônomas. Você aceita ou não. E a Kabbalah vai chamar esses pensamentos de anjos ou demônios. Em outras palavras, dependendo da vibração que você está, você se conecta com a alma dos planetas e das estrelas, que a Kabbalah chama de anjo, ou você se conecta com o corpo dos planetas e das estrelas, que são extremamente negativos, que emitem radiações cósmicas extremamente negativas. Aí está o mundo da dualidade. Então, quando você pensa que o ser humano ele é uma alma que habita num corpo físico, você precisa compreender que os anjos são a mesma coisa. Eles são almas que habitam planetas e estrelas. A alma que habita um determinado planeta é o anjo. E o corpo físico do planeta é o aspecto do rigor deste anjo que as religiões chamaram de demônios e de muitos outros nomes.
Você precisa entender que o Satã, ele nada mais é do que o oponente. O Satã, ele não é um adversário de Deus, muito pelo contrário, ele foi criado por Deus para estar presente nesse mecanismo da criação da nossa realidade, para se opor a nós, para se opor, porque fomos nós que pedimos isso. Lá atrás surgiu um conceito em nós que nós chamamos de pão da vergonha, quando nós habitávamos o Éden, que é um estado de consciência, não é um local físico, nós tínhamos corpos de luz, e tudo aquilo que nós desejávamos, tudo aquilo que nós pensávamos, se tornava realidade imediatamente. Nós vivíamos num paraíso, é isso que significa as árvores lá no Jardim do Éden. As árvores são todos os conhecimentos, a ciência, a matemática, a física, a quântica, a medicina, tudo que existe, todas as ciências, tudo aquilo que existe. E quando nós desejamos essas coisas, quando nós desejávamos qualquer coisa, era criado de maneira automática. E de tanto nós recebermos luz, nós fomos ficando entediados e começou a surgir uma sensação de pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É aquele sentimento que você tem, que você recebe algo que você não merece. Você não tem mérito para isso. Vamos lá, vamos exemplificar, vamos contextualizar isso. Imagine se você ficou 6 anos fazendo a universidade de medicina, depois mais 2, 3 anos em residência, e aí você pega o seu diploma na mão. Você tem uma satisfação enorme, porque você sabe o quanto você se esforçou, o quanto você batalhou, o quanto você sofreu para conquistar este canudo. Isso te dá uma sensação de mérito. Eu mereço. Eu passei por tudo isso, eu venci. Este diploma tem muito mérito para mim. Agora imagine se você faz um curso aí online na internet de qualquer forma e em 6 meses você recebe um diploma de medicina. Qual sensação que você vai ter? Lá dentro de você, você não pode mentir para você. Não interessa para que você quer esse diploma, você sabe que você não tem mérito, você não tem merecimento, você não tem o conhecimento, você não tem a experiência, você não tem a expertise para possuir aquele diploma. Da mesma forma, foi isso que aconteceu com Adão Cadmon. Adão Cadmon, de tanto receber a luz, ele começou a se parecer com a luz. Lembrando que a luz, ela é uma essência de compartilhar. E nós somos o recipiente desta luz. A luz nos criou para compartilhar conosco. Então, nós somos essencialmente receptores. Nós temos o desejo de receber. Mas em algum momento, de tanto receber, surgiu este conceito de pão da vergonha e nós passamos a desejar compartilhar. E é exatamente isso que foi uma das causas da queda do homem, porque o homem começou a resistir à luz. E o fluxo da luz ele é constante. E chegou um momento que Adão Cadmon, de tanto tentar resistir à luz, ele como recipiente, e o fluxo da luz constante sobre ele acabou explodindo, que é aquilo que a ciência chama de Big Bang. Então você já começa a correlacionar as coisas, onde as centelhas de Adão Cadmon caíram em várias partes do universo e depois elas foram concentradas na Terra, encarnando em corpos humanos que somos eu, você e toda a humanidade. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver comigo aqui hoje? Como que isso pode me ajudar no meu dia a dia, nos meus dilemas, nos problemas que eu tenho no meu trabalho, com o meu chefe ou com os meus funcionários, nos meus negócios, na faculdade?
os problemas de relacionamento que eu tenho com a minha família, com os meus amigos e principalmente os problemas internos que eu tenho dentro de mim. Então vamos lá. Adão caiu, se viu dentro de um corpo físico, perdeu todos os seus sensores, ou seja, todos os seus sentidos extrasensoriais, ficou preso nos 5 sentidos dentro do corpo humano, ou seja, ele esqueceu como o universo funciona. Ele esqueceu como a realidade é criada. O corpo tem este poder de fazer uma amnésia na alma. E aí, começamos a encarnar no mundo físico com uma consciência muito baixa, preso na fisicalidade, dentro de um ego, para que nós possamos compartilhar. O sistema físico, o mundo físico, foi criado justamente porque nós queríamos ser como Deus. Em outras palavras, nós tivemos o desejo de compartilhar com o nosso próximo, para que isso nos conceda mérito espiritual, para que eu possa realmente receber da luz, para criar tudo aquilo que eu desejo. Nós desejamos ter mérito, nós desejamos compartilhar para adquirir este mérito. E foi aí que o oponente foi criado. Lembra? A gente estava falando do oponente? Eu não me esqueci. O oponente, que nós chamamos esta força de Satã, para Kabbalah nós chamamos de oponente, é justamente esta força que está no universo de dualidade, que coloca obstáculos, que coloca barreiras, como num videogame, que você tem que superar os obstáculos para você chegar ao final do jogo. Então, o Satã nada mais é do que uma peça desta engrenagem, deste jogo da vida. Ele está debaixo da administração, da gestão, e ele bate continência para o Todo-Poderoso. E você quer saber mais? Você sabe qual é a realização do Satã? Quando você vence ele. Porque ele foi criado para ser um obstáculo, para ser vencido. Ele se alegra e ele cumpre o propósito pelo qual ele foi criado quando nós, seres humanos, o vencemos. Quando nós vencemos o Satã. Porque o Satã é esta antena cósmica que está conectada direto com o nosso ego. E o nosso ego, ele vai agir no sentido de receber somente para si, egoísmo, egocentrismo, e daí vem todos os males, porque nós somos criados para compartilhar. A nossa alma baixou este corpo com a finalidade de compartilhar e adquirir mérito espiritual, mas a energia do nosso corpo, a energia do nosso ego, potencializada por essa energia cósmica do Satã, ele é justamente um obstáculo para que você vença todas essas coisas. E aí começa o dilema da vida. E como que tudo isso funciona? Tudo está dentro de você, conforme é em cima é embaixo, conforme é dentro é fora. É este mundo interior que está dentro da sua cabeça, aquilo que você acredita, seus paradigmas, as suas crenças, é exatamente isto que vai se manifestar no seu mundo exterior. Por isso que nós temos essa diversidade de pensamento, essa diversidade de crenças, essa diversidade de pessoas. Aí quando você olha para uma pessoa bem-sucedida, você vai identificar alguns padrões de pensamento, alguns padrões de crenças, alguns padrões de paradigmas semelhantes que levam essas pessoas a conquistar as riquezas, a serem bem-sucedidas. E na mão inversa, aquelas pessoas que não são bem-sucedidas, que fracassam, elas também têm um certo padrão de mentalidade, um certo padrão de paradigmas, um certo padrão de crenças limitantes. E quando você olha para isso, você começa a entender que conforme é dentro é fora, que aquilo que está dentro de você é que vai se manifestar no seu mundo exterior, na sua vida, em coisas e eventos.
positivos ou negativos na sua vida. Por isso você precisa entender quem Deus é. Deus está em todo esse sistema cósmico criado no universo, as galáxias, as estrelas, as constelações, os planetas são instrumentos, eles são parte desta engrenagem da mente de Adão Kadmon, do homem cósmico, que vai manifestar a luz divina no mundo físico, aonde a nossa mente, o nosso cérebro está conectado e interage, entrelaçado quanticamente com todas estas coisas. Por isso não há distância. A física quântica diz que quando duas partículas elas estão entrelaçadas quanticamente, não importa a distância entre elas. O que acontece com uma aqui acontece com a outra lá. Se essa gira, a outra gira. Se essa sobe, a outra sobe. Se ela desce, a outra desce. Então, física quântica está dentro de tudo isso. Física quântica hoje começa a nos dar, ciência começa a nos dar aí certa luz a respeito de coisas que a Kabbalah já trata há milhares de anos. Então, esse sistema cósmico ele interage conosco a todo tempo, emitindo radiações eletromagnéticas, e a Kabbalah chama isso de luz do Criador. Agora, o Criador, ele é amor, mas ele também é justiça. Quando nós olhamos para o mecanismo da árvore da vida, a gente vê que existem lá 3 colunas. Coluna da direita, que é misericórdia, coluna da esquerda, que é rigor. É isso que significa, conforme a frequência que você está vibrando, você se conecta com a misericórdia, ou seja, com a energia emitida internamente dos planetas e das estrelas, que nós chamamos de alma dos planetas das estrelas, que a Kabbalah também chama de anjos. Ou, se você estiver vibrando numa frequência mais baixa, você vai se conectar com o corpo físico dos planetas e das estrelas, que a Kabbalah vai chamar aí de Satã, ou a Kabbalah, outras religiões vão chamar aí de demônios. Você precisa compreender essas coisas. É assim que você interage. E o que são as frequências? Nós temos de um lado o amor e do outro lado o medo. São os 2 sentimentos raízes da onde todos os demais sentimentos brotam. Só existe o amor e o medo. Debaixo do amor, que é a frequência mais alta de todas, na polaridade extrema superior, nós temos aí a frequência mais alta de todas. E lá embaixo nós temos o medo. E de lá nós temos aí a tristeza, o rancor, o ódio e tudo quanto é tipo de sentimento negativo. Tudo procede do medo, que é a sua raiz. E do amor procedem todos os sentimentos positivos, a alegria, a satisfação, o contentamento, a felicidade e tudo quanto é tipo de sentimento positivo. Então, conforme você está vibrando nessa escala do amor, entre o amor e o medo, você vai se conectar com a alma dos planetas ou você vai se conectar com o corpo físico dos planetas. Cada um deles emitem energias eletromagnéticas em frequências diferentes. E você vai captar isso de acordo com a sua vibração. E você vai vibrar de acordo com aquilo que você acredita. Você vai vibrar de acordo com os paradigmas que você tem na sua mente. Você vai vibrar de acordo com as crenças que você tem na sua mente. E aí, como que a Kabbalah pode nos ajudar em tudo isso? Bom, ela vai nos explicar como tudo isso funciona. Te dar aqui um exemplo prático de como tudo isso funciona, ok? Ontem foi dia 10 de abril e tinha que pagar a faculdade do meu filho. O que acontece? Meu filho sempre paga no cartão dele, ok? E por algum motivo ontem ele esqueceu e quando foi 11 horas da noite ele tentou pagar a faculdade e não conseguiu pagar porque depois das 10 não é feita a transação bancária. O que significa isso? O valor da faculdade dele, quando é paga até o dia 10, ela tem uma redução de quase 40% ou 50%. Na prática,
teve que pagar hoje, dobrou o valor da mensalidade, ok? Então essa informação chega para mim hoje cedo. O que é natural acontecer? Você brigar com seu filho, você falar que ele é irresponsável, que ele não sabe o valor do dinheiro, você deixar aquilo brotar dentro de você e te dar uma angústia. É um dinheiro que você vai gastar que não estava preparado, é algo que vai fugir do orçamento, é um dinheiro que é jogado fora. Isso gera uma dor interna, não é? O ser humano tem essa propensão de sentir dor em relação ao dinheiro. Mas se eu deixasse este pensamento que brotou dentro de mim, não tenha dúvida, ele brotou, ele disparou uma emoção negativa. Mas aí, o que eu faço? A Kabbalah me ensinou a instalar o alarme dentro de mim. Sabe quando você entra dentro do carro e você não coloca o cinto de segurança e a cada 30 segundos apita aquela buzininha dentro do carro? Pam, 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 pam. Aquela música chata do caramba. Aí você é obrigado a colocar o cinto que você não quer mais ouvir aquela música? Pois é. A Kabbalah nos ensina a instalar esses sensores dentro de nós. E quando toda esta emoção negativa brotou dentro de mim, disparou este alarme. Aí eu falei, opa! Eu coloco a minha consciência acima da minha razão e a minha consciência acima das minhas emoções. Esse é o princípio cabalístico mais básico de todos. A minha consciência diz, vai resolver alguma coisa você brigar com seu filho? Não. Vai resolver alguma coisa você xingar ele ou você ficar dando dura dele? Isso vai impedir que você pague dobrado? Não. Então por que você vai brigar com ele? Por que você vai chamar ele de irresponsável? Por que você vai colocar ele para baixo? Por que você vai chamar ele na cincha e você vai falar e despejar palavras negativas e de maldição sobre a vida dele? Para que você vai fazer isso? Só vai piorar a situação. E outra coisa, dinheiro vai, dinheiro vem. Se isso aconteceu, é porque em algum momento você teve alguma dívida kármica e esse dinheiro está pagando alguma dívida do seu karma. Então está pago. Você tem que se alegrar com isso. Você saiu de uma dívida espiritual, porque nada acontece por acaso. Não existe acaso. Existe lei de causa e efeito. Existe karma. Então, quando a minha consciência tomou consciência de tudo isso, o que eu faço? Eu breco este pensamento e eu ajo de maneira proativa, saindo da reatividade. E aí eu falei, filho, próximo mês, veja se você não esquece de pagar, porque realmente dobrou o valor. Ok? Vamos combinar? Vamos começar a pagar isso 2, 3 dias antes? Tudo bem para você? Você é inteligente, você é capaz. Se programa, coloca aí na sua agenda. Então, no dia 8, você paga para que isso não aconteça de novo. Você é capaz, você pode, você é sábio. Você vai conseguir se organizar. Faça isso. Pronto, eu agi proativamente. Eu edifiquei o meu filho, ao invés de colocá-lo para baixo ou de inserir nele paradigmas e crenças limitantes, falando que ele é burro, que ele não serve para nada, que ele nunca trabalhou na vida, que ele não sabe o valor do dinheiro. Se eu tivesse feito isso com ele, eu teria lançado um monte de semente negativa dentro dele. Se essas sementes, se ele deixar essas sementes crescerem dentro dele, vão formar paradigmas e crenças limitantes que vai prejudicar a vida dele. Então, para que eu vou fazer isso? Já não derramou o leite? Tem como voltar atrás? Não. É nisso que está o nosso livre-arbítrio. Os eventos acontecem na sua vida, o livre-arbítrio está exatamente como você olha para a situação. Qual o sentimento que você deixa brotar dentro de você diante daquela situação? Teu livre-arbítrio é exatamente o que você pensa diante dos eventos que acontecem na sua vida. E é assim que você vai adquirindo mérito espiritual para você vencer o pão da vergonha.
Então a Kabbalah ela vai nos ensinar a nós elevarmos a nossa consciência, que nada mais é que a consciência domina sobre o nosso intelecto e domina sobre as nossas emoções. O problema é que com a atuação do ego está invertido. São as emoções que dominam sobre os pensamentos e os pensamentos dominam sobre a consciência. Por isso que é o homem caído, é o homem invertido. E é isso que precisa ser consertado em nós. Então a Kabbalah ela vai nos ensinar estas coisas e ela nos dá ferramentas práticas para tudo isso. Você quer saber como que eu me defendi quando brotou aquele sentimento negativo, que eu ia ter que pagar o dobro, que veio aquela vontade, um monte de pensamento negativo para eu vomitar um monte de coisa sobre o meu filho, para brigar com ele? Sabe como que eu me defendi? Taal. Essa segular Taal, que foi revelada lá na abertura do Mar Vermelho, depois que Faraó e o Egito foram mortos. O povo cantou a canção de Miriam, a canção de Moisés, e lá nesta canção está revelado este nome de Deus, Taal. É uma segular. Esse nome você pode pronunciar, aliás, você deve pronunciar audivelmente. Então, o que esse nome faz? Ele é aquela sirene que eu te falei dentro do carro. A tua consciência falou, opa, olha aí o que você está fazendo. Taal. Aí você visualiza Taal na sua mente e você verbaliza Taal. O que você faz? Você solta uma bomba atômica no coração do Satã. É como você acender a luz dentro de um quarto escuro. A tua consciência estava neste quarto escuro, vibrando em energias negativas, em pensamentos negativos, em sentimentos negativos. Eu fui lá e acendi a luz. Taal! O que aconteceu com as trevas? Dissiparam, foram embora. Eu assumi o controle pela minha consciência novamente. Pesei na balança os fatos, eu analisei a lei de causa e efeito. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu semear coisas negativas no meu filho, quem sabe o que pode acontecer lá na frente? Não vou fazer isso. Então a consciência, a alma, assumiu as rédeas e o controle da situação. É isso que a Kabbalah faz. E aí existem inúmeros nomes de Deus. Existem tranças de nomes de Deus, existem segulás, existem rezas, existem todo um processo e toda uma gama de ferramentas cabalísticas que são nomes de Deus, tudo para colocar esse alarme e despertar para que a sua consciência assuma o controle diante do ego nas diversas áreas da sua vida. É para isso que serve a Kabbalah. É assim que a Kabbalah pode te ajudar no dia a dia. Kabbalah não é religião, nunca foi religião. A Kabbalah não é judaísmo. O judaísmo não é Kabbalah. A Kabbalah é a revelação lá atrás que Abraão, que Adão receberam. Depois disso, Moisés recebeu uma outra parte da revelação. E todos os personagens bíblicos que aplicaram a Kabbalah foram bem-sucedidos. E os personagens bíblicos que você vê se ferrando foram os que não aplicaram a sabedoria da Kabbalah. E a gente sabe que religião surgiu muito depois que as 10 tribos já haviam sido dissipadas, as 10 tribos que se perderam, que rejeitaram este ensinamento da Kabbalah e foram assimiladas pelas nações e deram vazão à cultura e à religião de outras nações e perderam o foco, porque todas as religiões, nenhuma delas vai fazer com que a sua consciência esteja no controle. Lembrando que religião é um ato desesperado do homem de tentar se religar com Deus. E isto é baseado no ego. Então, religião, toda vez que você falar em religião, você está falando do âmbito do ego. É a religião do ego. Tá certo? O que é diferente da revelação divina. Foi Deus que revelou. Vem cá, ô camarada caído. Tô com dó de você aí. Deixa eu te mostrar como que funciona. Deixa eu te mostrar como que você funciona.
como que você pensa, o que você sente, o que você projeta na sua consciência, vai enviar isso para o universo, para o sistema da mente de Adam Kadmon, para o sistema astral. E o sistema astral, como um espelho, vai devolver isso para você. Então, se você não tem autocontrole, se você não tem autoconhecimento, se você não domina o que acontece dentro da tua mente, se você não domina as tuas emoções, como que você quer dominar os eventos externos da sua vida? Como é dentro, é fora, como é em cima, é embaixo. Ei, acorda, vem cá, deixa eu te falar isso no seu ouvido. Isso não é religião, pessoal. Isso é sabedoria divina. Foi Deus que revelou estas coisas. E é por isso que quando um chofer que vai escrever uma Torá, ele tem que contar as letras. Tem todo um rito para ele escrever aquilo. Não pode faltar uma letra. E uma letra pode estar borrada ou apagada. Por quê? Porque ali está codificado toda esta sabedoria divina. Por isso que a gente não pode acrescentar nada, nem colocar nada, nem um ponto, nem uma vírgula. E esta sabedoria da Kabbalah, que tem sido passado de mestre para discípulos, de geração em geração. E graças a Deus surgiu um negócio chamado internet. E hoje os mestres da Kabbalah podem divulgar a Kabbalah para as massas. É assim que todos temos aprendido, é assim que a Kabbalah tem sido disseminada a todas as nações. Lembrando que a Kabbalah não é algo exclusivo do povo de Israel. Que você precisa entender uma coisa. A Kabbalah, ela está contida dentro da Torá. A Torá que nós temos hoje, ela é a segunda Torá, porque a primeira Torá, as primeiras tábuas foram quebradas por causa do bezerro de ouro. Acontece que a primeira Torá, ela tinha toda a Kabbalah de forma revelada. Estava tudo de forma objetiva e clara. Mas o bezerro de ouro fez com que a consciência das pessoas caísse a um nível tão baixo que elas não seriam capazes de assimilar este conhecimento. Lembra aquela questão de frequência? Em que frequência você está vibrando? Você quer falar de Kabbalah? A sua frequência tem que estar alta, porque é a frequência do Criador. É a revelação do Criador. E aí Moisés recebeu a segunda Torá e toda a Kabbalah foi codificada, escondida dentro do texto literal. Então a Kabbalah é o que nós chamamos de Sod, os segredos da Torá. E Kabbalah vem da palavra Kibel, que significa receber. Receber o quê? A sabedoria divina. De como o universo funciona, de como você está interligado, de como todos nós estamos interconectados, como nós habitamos em 4 mundos distintos, como todos esses mundos estão interconectados, como a luz baixa por todos esses mundos e como a luz se manifesta no mundo físico, criando eventos na nossa realidade. E tudo isso passa por nós. Por isso que nós somos os responsáveis de tudo que acontece na nossa vida. Que nós criamos a nossa realidade a todo momento, com aquilo que nós estamos emitindo para o cosmos. O problema é que nós ficamos presos numa roda viva de reencarnação e karma. E a Torá foi dada justamente para nos ensinar e nos mostrar, olha, você está preso nessa ciranda da roda das almas, Gilgul HaNeshamot. Quer aprender a sair disso? Kabbalah. Vai entender como tudo isso funciona. Vai elevar a sua consciência. Vai bloquear os pensamentos. Vai colocar a sua consciência acima da sua razão, do seu intelecto e acima das suas emoções. Vai estar atento em todo o tempo. Tudo que se passa dentro de você, isso é olhar para dentro, é se autoconhecer. É isso que Yeshua, que vocês chamam de Jesus, falava lá atrás. Olha,
Orai e vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para tragar. O que ele estava falando? Yeshua é um cabalista. Ele estava falando das energias cósmicas que estão bombardeando a Terra a todo momento, ou seja, está ao seu derredor, procurando alguém para tragar. Ou seja, conforme você vibra, você se conecta ou não com essas energias. Então, para você não se conectar com essas energias malignas, você precisa vigiar. Vigiar o quê? O que você pensa, o que você sente, o que você fala. Eu tenho um desafio na minha vida que eu ainda vou cumprir isso que Deus tem colocado no meu coração. É pegar todo o Novo Testamento, todas as parábolas e os ensinamentos de Yeshua, de Jesus, e analisá-los à luz da Kabbalah, para mostrar para vocês a Kabbalah de Jesus Cristo. Nós ainda vamos fazer este projeto. E eu acho que ele vai ser maravilhoso. Porque aí você vai entender, na prática, o que Yeshua estava falando. Entendido, pessoal? Então, a Kabbalah, ela não é religião, ela é a sabedoria divina. A Kabbalah não tem dogma. Quando você fala em mandamento, o que é mandamento, pessoal? Você imagina um povo ignorante, onde a maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever. Isso era para poucos. Este povo é libertado lá do Egito. Esse povo está lá no deserto. Como você vai falar de física quântica? Como você vai falar que nós habitamos em 4 mundos? Como você vai falar de sistema astral? Como você vai falar dessas coisas? Não tem como falar. Então a revelação tem que ser progressiva, de acordo com a evolução da humanidade. Para os sábios, para os eruditos, eles tinham conhecimento pleno. Mas e as massas? Como que você fala isso para as massas? Como que eles vão receber isso? Vou te chamar de lunático, vou te chamar de louco. Não é assim? Então aí foi criado um negócio. Olha, é mandamento. Eles ensinaram o povo a ter temor de Deus. E aí falaram, tem os mandamentos que você tem que cumprir. Por quê? Através dos mandamentos, se a pessoa cumprir os mandamentos, a pessoa está, na verdade, se excluindo de se conectar com essas energias negativas. Só que uma coisa que demorou para as pessoas caírem a ficha é que tudo que está falando lá tem 2 lados. Toda moeda tem 2 lados, não tem? Tem a parte externa, física, mas tem a parte interna dentro de nós. E a maioria de todos os mandamentos, eles são internos, eles são interiores. Tem uma ação física que você faz, mas isso é um reflexo de algo que você tem que fazer dentro de você. Quando alguém levava lá, pecava, e de acordo com as suas posses, levava lá no tabernáculo, no templo, ou um cordeiro para ser sacrificado, ou uma pombinha, uma rolinha para ser sacrificada, o que ela estava sacrificando? Ela estava sacrificando o ego interior, as emoções, o fato dela ter deixado a consciência se dominar pelo ego e ser reativa em algum momento da sua vida e fazer algo muito negativo que vai trazer um karma para a sua vida. Então, quando a consciência dela se acende, ela vê, meu Deus, olha o que vem pela frente por causa disso que eu fiz aqui. É isso que na Kabbalah a gente chama visão além do alcance. Se você tem a minha idade, você lembra lá na Xuxa passava o Thundercats. Ele pegava a espada, levantava e falava lá Thundercats, com os olhos assim, visão além do alcance. Ele podia ver o que estava vindo no futuro. E a Kabbalah trata disso. Que quando você faz algo negativo, se você tem visão além do alcance, você sabe que lá na frente isso vai gerar um karma que vai trazer de volta para você uma situação de dor, uma situação de sofrimento, de desconforto na sua vida. Então a pessoa fazia isso, ela fazia essa introspecção interior. Ela pegava um animal que é um símbolo que ela sacrificou, o animal interno que tem dentro dela, ou seja,
ela restaurou o controle da consciência sobre o intelecto, sobre as emoções, que nós chamamos de ego. Tá claro, pessoal, que é a força do corpo. Então, ela, com a sua consciência, ela passou agora a reconhecer o seu erro, ela enxergou a consequência futura, ela se arrependeu no sentido de, não é se arrepender, mas ela elevou a sua consciência para decidir internamente: isso não é bom, não quero mais praticar isso, porque vão vir coisas negativas sobre a minha vida. Esse é o sentido de se arrepender. Quando ela tomou esta consciência, ela sacrificou o animal interno dela. Então, fisicamente, ela leva lá no sacerdote. E o sacerdote sacrificava aquele animal. A pessoa colocava a mão sobre o animal, transferindo, com a mão, transferia a energia negativa que ia criar esse karma para aquele animal. E aquele animal era sacrificado e o karma era anulado na vida da pessoa. Eram ferramentas cabalistas que eram utilizadas naquela época, quando o templo existia. Então, pessoal, hoje não existe mais sacrifícios de animais, porque Todo-Poderoso também preserva os animais. Aquilo serviu apenas durante um tempo como um processo de educação do povo, educação das pessoas a respeito das coisas dos céus. Mas hoje, o que os grandes sábios da Kabbalah fizeram? Eles substituíram todos esses ritos por segulás e por nomes de Deus, por meditações em nomes de Deus, que vão ter o mesmo efeito, porque tudo é energia. Lembra de Einstein, daquela equação famosa, que matéria é energia desacelerada? Tudo é energia. E o que são os nomes de Deus? Tudo que foi criado com o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico são recipientes de consciência divina. Isso que quer dizer que tudo foi criado com o alfabeto hebraico, com as letras hebraicas. Foi a consciência divina que as letras hospedam que criaram todas as coisas. Então, tudo é energia. Então, quando você combina as letras que você está fazendo, você está juntando diferentes consciências divinas, algoritmos de pensamentos divinos, que vão dar ordem ao sistema astral. O que é dar ordem ao sistema astral? Eles vão acessar determinadas energias ou eles vão repelir determinadas energias. No caso, se você quer se livrar do karma, você vai repelir determinadas energias, que é o que acontecia quando transferia a energia negativa para o animal e o animal era sacrificado. A pessoa ficava isenta. Ela desplugou quanticamente daquilo que ela emitiu para o universo. Só que hoje existem formas de você fazer isso através de meditações de nomes de Deus específicos. Você faz a mesma coisa. Os 72 nomes de Deus, pessoal, cada um deles, eles funcionam para um aspecto diferente da nossa vida. Você tem 72 opções, você tem um leque de 72 opções para tudo. Para cura, para dinheiro, para relacionamento. Tudo que você possa imaginar tem lá. Tem 72 opções no cardápio que você medita para você se conectar com essas energias, para que essas energias habitem dentro de você. Daí lembra, conforme é em cima e embaixo, conforme é dentro, é fora. Se você coloca essas energias elevadas, essas consciências divinas dentro de você, através das meditações cabalistas, você dentro do seu microcosmos, você é luz. Aí isso é emitido para o macrocosmos, para a mente de Adán Kadmon, que vai devolver isso na sua vida em eventos, conforme é dentro, é fora. E se dentro de você tem luz, tem harmonia, tem paz, tem alegria, tem amor, tem satisfação, o que é que vai se manifestar no seu mundo exterior? Exatamente o que está dentro de você. Por isso que cada um tem a vida que merece. O seu mundo exterior, ele nada mais é do que o reflexo
daquilo que está dentro de você, dentro do teu microcosmos. E aí eu sei, pessoal, está todo mundo preso nos 5 sentidos. Você está preocupado com o boleto de amanhã, você está preocupado com o trabalho da faculdade, você está preocupado com aquela reunião importante que você tem no final do mês, você está preocupado com o seu gerente pegando no seu pé que você precisa bater meta. Está todo mundo nessa ciranda. E aí o tempo livre que você tem, você ainda entra num negócio chamado Guerra de Gog e Magog. Guerra de Gog e Magog é a guerra pela sua atenção, aonde você coloca a sua atenção, ou seja, onde você foca a sua consciência, que é Instagram, TikTok, YouTube e anúncios para tudo quanto é lado, gente querendo te laçar para que você dê para ela a sua atenção e depois, consequentemente, o seu dinheiro e por aí vai. Essa é a guerra de Gog e Magog. Por quê? Porque é trazido para você um bombardeio de distrações para que você não foque naquilo que é importante, que é entender quem você é, como Deus é, como o universo funciona, como a nossa realidade é criada, como você precisa dominar o seu mundo interior, como você precisa dominar os seus pensamentos, dominar as suas emoções, que eles são a base da criação da sua realidade, como você precisa de autoconhecimento. Ou seja, aquilo que importa fica perdido como uma agulha num palheiro de tanto bombardeio, de tantos anúncios de pessoas querendo a sua atenção. Isso é guerra de Gog e Magog, pessoal. Simples assim. E aí o que acontece? Se você não conhece essas coisas, o que vai acontecer com você? Está debaixo das leis de causa e efeito, está debaixo do karma, e você está criando a sua realidade e a todo momento aquela angústia que você acha que você não vai bater a meta, com aquela angústia, com aquela preocupação do medo de ser mandado embora, aquela angústia do carro que você comprou e agora a prestação está ficando mais cara do que você está recebendo, aquela preocupação que você endeusa o seu marido, a sua mulher ou o seu namorado, e parece que o mundo só gira em torno dele. Os dilemas do nosso dia a dia. Aí a alma fica presa exatamente em tudo isso. E o que você vai fazer para sair de tudo isso? Essa é a pergunta. O que você precisa fazer? Você precisa tomar consciência que Deus providenciou a sua sabedoria para te tirar desta roda vida, deste poço, deste buraco de consciência que você se encontra na sua vida. Você toma consciência que quando você fica chateado, quando você fica triste, que quando você é reativo, você está plantando mais caos na sua vida que você vai colher logo ali adiante, aí você vai entender que você precisa tomar consciência destas coisas. E o que é o nosso livre-arbítrio? Tem 2 caminhos, pessoal. Lembra quando Deus, lá através de Moisés, ele chamou o povo e falou o seguinte: veja que eu coloco os céus como testemunho diante de vocês, que eu coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. Se você escolher o caminho da bênção, isso de bom vai acontecer na sua vida. Se você escolher o caminho da maldição, isso de ruim vai acontecer na sua vida. O que Deus estava falando ali? O que está oculto nesse texto? Esse texto está ocultando exatamente essa questão das leis de causa e efeito. Se você escolhe receber Kabbalah, se você escolhe receber a sabedoria divina, você vai aplicá-la na sua vida e todas essas bênçãos vão se manifestar na sua vida. Agora, se você escolhe rejeitar os estatutos,
os mandamentos, as leis de Deus que ele colocou diante do povo, que representa nada mais, nada menos os segredos da Kabbalah, você está escolhendo o caminho do sofrimento. O que é o caminho do sofrimento? Deus vai trazer as 10 pragas que ele trouxe sobre o Egito, sobre você. Porque o seu ego, ele é o faraó, o seu corpo físico é o Egito e a sua alma está presa aí. Ou seja, as suas emoções e o seu intelecto estão dominando sobre a sua consciência. Para fazer com que a sua consciência domine sobre o seu intelecto e sobre as suas emoções, Deus utiliza o karma, daquilo que você semeia de errado a todo tempo, para trazer pragas na sua vida, eventos negativos na sua vida, até que o seu ego não aguente mais tanta pancada na vida e você busca Deus, e aí você vai buscar a sabedoria divina para você sair deste buraco. Então, as pragas, pessoal, o karma, nada mais é do que um instrumento do caminho da ausência da sabedoria, do caminho da dor e do sofrimento. E é você que escolhe isso, se você quer trilhar um caminho ou outro. O fato é que toda a humanidade vai chegar à evolução de consciência. Isto é um fato, porque Deus está no controle e é isso que Ele quer que aconteça e é isso que vai acontecer. Mas para a gente chegar lá tem 2 caminhos, tem o caminho da sabedoria e o caminho do sofrimento. É você que escolhe qual caminho você vai trilhar. Porque quando a dor aperta, quando o sofrimento aperta, o que você faz? Você busca Deus, não é assim? Quando tudo vai bem, quando tem bonança, quando está tudo tranquilo, quando tem abastança, abundância, você não se policia, você nem lembra que Deus existe, não é assim? Que o teu ego, ele te engana. Mas quando a dor aperta, quando a água sobe no seu pescoço, o que você faz? As pessoas correm para a igreja, correm para o Pai de Santo, correm sei lá para onde para buscar algum auxílio espiritual. Vamos colocar desta forma. Então é isso, pessoal. Estou sendo mais claro, mais objetivo possível para mostrar para vocês o que é a Kabbalah. E aí, quando a gente fala da questão de criação da nossa realidade, nós temos que entender que todo o processo de criação da nossa realidade, quando nós não temos esta consciência tão elevada para entender este processo, Deus deu aquilo que vocês chamam de 10 mandamentos. Na verdade, foi o catolicismo que colocou dessa forma, 10 mandamentos. Porque no hebraico, o que está escrito lá são os 10 pronunciamentos de Deus. E ali está contida toda a fórmula da criação da nossa realidade, no sentido de nos livrar de eventos negativos na nossa vida. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. É o Todo-Poderoso que faz a luz e cria as trevas. O que ele está falando ali? Ele está falando de todo o processo de criação da realidade, como a luz se manifesta no mundo físico. Como você é responsável pela criação da sua realidade. Agora, se você ignora essas coisas e você projeta a tua salvação, o teu auxílio num Deus externo, num Deus criado pelas culturas humanas, das nações, você está se excluindo da sabedoria e se colocando no caminho da dor e do sofrimento, que você vai estar debaixo da lei de causa e efeito e debaixo do karma, vai estar numa ciranda, criando a sua realidade de maneira negativa a todo momento, sem saber disso. Então, não ter outros deuses diante de mim é exatamente isso. Aprenda como Deus funciona. Aprenda como a luz se manifesta no mundo físico. Aprenda como você está criando a sua realidade a todo momento. É o que você pensa, o que você sente, o que você expressa, o que você emite para o universo, o que você causa em terceiros, a forma que você muda o mundo físico com as suas ações. É isso que vai voltar de volta para você. É isso, ter isso como Deus na sua vida.
Aí colocaram isso como mandamento. Mas isso é um pronunciamento. Deus está se pronunciando. Olha, é assim que eu funciono, é assim que eu criei vocês, é assim que a realidade é criada. Tenha sempre isso em mente. Isso é o seu Deus. Tá claro? Aí tem lá mandamentos. Você não deve roubar. Por quê? Quando você rouba, você está tomando algo de alguém. E quando você toma algo de alguém, o que o universo faz? Ele vai gerar um karma, e alguém vai vir e vai tomar algo seu. Você vai sentir a mesma dor que você criou naquela outra pessoa. Quando fala não adulterarás, não está falando só do casamento. Está falando também do casamento, por quê? Queria preservar as pessoas das imoralidades sexuais, do homem desperdiçar o seu sêmen à torto direita, porque no sêmen está a energia vital do Criador. É a energia, é a força da vida que cria eventos no mundo físico. E quando você desperdiça o seu sêmen, a Citra Hará rouba esta energia. Você alimenta as trevas que vão trazer caos no mundo para todas as pessoas. E como consequência, o karma devolve caos na sua vida. Por isso estava escrito lá, ó, não adulterarás. Mas não adulterarás também está em tudo na sua vida. Não corromper as coisas divinas, não corromper a sabedoria divina, não misturar, não mesclar isso com culturas das nações, com culturas das religiões que não tiveram a revelação divina. Então não adultere a palavra de Deus. Aí você sabe onde que isso vai parar, o que as religiões fizeram. Não vamos entrar neste mérito. O que mais que nós temos lá dos mandamentos que você acha que é interessante? Não matarás. Se você mata alguém, o que você está fazendo? Está se colocando no lugar de Deus, que aquela pessoa nasceu, ela tem um karma sobre ela está ali lutando contra o oponente para ela realmente elevar a sua consciência. Isso é o propósito da vida desde o começo. Você vai lá e interrompe a vida daquela pessoa. Você agiu como Deus. Você tomou o lugar de Deus. Então, o que o universo vai fazer para você? Ele vai fazer a mesma coisa de volta. Ele vai te matar, mas necessariamente não precisa te matar fisicamente. Ele vai matando você por dentro, tirando as coisas que você gosta, tirando as pessoas que você preza, e uma série de coisas que ele pode fazer na sua vida, porque a morte atua em várias partes da sua vida. E eu poderia falar aqui de muitos outros mandamentos que, na verdade, são pronunciamentos justamente que você observá-los, você vai evitar de criar eventos negativos na sua vida, você vai evitar de emitir para o universo coisas negativas, ações negativas que vão trazer karma e caos para a sua vida. Então a Kabbalah vai nos ensinar todas essas coisas, pessoal. Ele vai ensinar como que tudo isso funciona, como você funciona. Por isso é tão importante você estudar a Kabbalah. Por isso é tão importante você tomar consciência da sabedoria divina. Por isso que é tão importante você praticar aquilo que a Kabbalah te orienta a praticar. E aí tem aquela questão: o que você está semeando para o universo? O que você deseja para a sua vida? Você quer amor das pessoas? Semeie amor. Quer respeito? Semeie respeito. Você quer dinheiro na sua vida? Você tem que trabalhar, você tem que ter foco, você tem que se organizar. A luz tem que te dar clareza, te mostrar onde é que está a teta da vaca que você vai mamar, onde é que está o nicho, onde é que está o negócio que você vai trabalhar. Ela vai te mostrar o que você tem de competências dentro de você, o que você tem de qualidades e como você focar nessas qualidades para você fazer dinheiro. E você também vai ter que quê? Doar dinheiro, compartilhar com as pessoas. O dinheiro que você recebe não pode ser só para você. Você
tem que compartilhar com as pessoas o bem que você está recebendo, porque é a luz que está te dando capacidade, é a luz que está te abrindo as portas, é a luz que está te dando a iluminação para você focar nas suas competências, foi a luz que te deu essas competências, é a luz que te dá o fôlego de vida todos os dias, é a luz que faz com que os negócios aconteçam, que o dinheiro chegue na sua vida. Quando você tem essa consciência, você vai saber que nada é seu, que você precisa compartilhar, que o foco geral da sua vida, nós descemos, a nossa alma desce nesse corpo para adquirir mérito espiritual, para compartilhar com as pessoas, para eliminar o pão da vergonha. É por isso que o judeu fala tanto em tzedakah, pessoal. Você precisa dar tzedakah, você precisa contribuir, você precisa ajudar as pessoas, porque é assim que você adquire mérito espiritual na sua vida. E a Kabbalah traça todos esses pilares, são como luzes no final do túnel, ou seja, que te mostram a direção que você tem que seguir para você alcançar determinada coisa na sua vida. Então a Kabbalah, pessoal, ela não é religião, ela não é dogma, ela não é judaísmo. O judaísmo é apenas uma capa que oculta a Kabbalah. A Kabbalah está lá oculta, escondida. Mas a Kabbalah, a Torá, foi dada para que o povo de Israel seja Or Hagoim, luz para as nações, para que ensine a sabedoria divina a todas as nações, para que todas as pessoas aprendam essas coisas, pratiquem essas coisas, assumam o controle através da sua consciência, da criação da sua realidade, policiando os seus pensamentos, os seus sentimentos, aquilo que ela emite para o universo, compartilhando com as demais pessoas, contagiando as demais pessoas com a luz divina, para que o mundo seja um lugar melhor. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. E todo o resto é distração. Distração. A Kabbalah vai te ajudar a colocar o seu mundo interior em ordem, colocar ordem na sua casa. Se há uma desordem interior dentro de você, se você não tem noção, se você não controla os seus pensamentos, as suas emoções, se é uma bagunça, se uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, uma hora você enxerga de um jeito, outra hora você enxerga de outro jeito. Tudo isso que você está emitindo para o universo vai trazer o que na sua vida? Essa desordem que está dentro de você. Então, a Kabbalah ela vai nos mostrar os nomes de Deus, ela vai nos mostrar as janelas cósmicas, quando que determinadas energias estão vigindo, elas estão sendo emitidas para o planeta Terra, o que nós temos que fazer na lua nova, o que nós temos que fazer na lua cheia. A maioria das festas judaicas, elas acontecem sempre na lua cheia. Por quê, pessoal? O que é a lua cheia? A lua cheia é uma metáfora deste pilar central da Kabbalah. A consciência domina sobre o intelecto e domina sobre as emoções. Onde o sol é o símbolo da consciência, a lua é o símbolo do intelecto, da nossa imaginação. Se o seu intelecto, a sua imaginação é como um cavalo selvagem, se a sua consciência não domina a sua imaginação, você já sabe onde você vai parar, né? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa, e você tem devaneios na sua mente. A sua imaginação é um cavalo selvagem. E tudo isso que você está pensando, e muitas vezes ruminando coisas negativas. Vou dar um exemplo prático, pessoal. Acontece algo lá no seu trabalho que você não gostou. Aí você começa a dar vazão na sua mente. Com imaginação, você lá dando uma dura no seu chefe, ou o seu chefe sendo mandado embora, ou sei lá o que você brota lá dentro da sua imaginação, de um monte de eventos que você vive na sua mente que você gostaria que fosse verdade.
Só que você está com raiva, você está com ódio naquele momento, você está colocando emoção naquela imaginação. E a emoção é o que plasma as coisas no mundo físico. Na verdade, você está mandando um pacote para o universo, para a mente de Adán Kadmon, com uma força criadora muito grande. Aí o universo processa isso que você está enviando e o universo reconhece. Ah, é isso que ele deseja. Ele deseja que aconteça isso. E aí isso gera uma insatisfação dentro de você daquele emprego e começa a gerar frustração. Você acorda de manhã, você não quer ir trabalhar, você vai trabalhar ranzinza, você vai trabalhar arrastado, você não está feliz no lugar que você está, você não está feliz na posição que você está ocupando, você não está feliz nas coisas que você está fazendo, você faz as coisas de mau grado. E tudo isso está sendo emitido para o universo. O que o universo reconhece? Ele não quer esse emprego, ele não está feliz lá. O que o universo faz? Ele move os dados e faz o seu chefe ou acontecer alguma coisa para te mandar embora daquele lugar. E você criou isso com a sua imaginação, com o seu cavalo selvagem, mas na verdade não era isso que você queria. Mas foi isso que você emitiu para o universo. E o universo trouxe aquilo que você emitiu. Que a linguagem do universo é emoção. É o que você coloca de imaginação dentro da emoção. Você forma um pacote, esse pacote sobe, é assimilado para a mente de Adán Kadmon, para o universo, foi o pacote que você enviou, eles vão lá processar esse pacote e vão devolver isso para você. Então a Kabbalah vai te ensinar como que você domina esse cavalo selvagem da sua imaginação. A sua consciência tem que dominar a sua imaginação, dominar o seu intelecto. Tá claro isso, pessoal? Isso é de suma importância para a sua felicidade. Hoje, dia 11, sexta-feira, 11 de abril, já queimei o Hametz, que são os fermentos. Coloquei de graça para vocês ontem o e-book sobre Pesser no passo a passo, para que você possa constituir o ceder de Pesser, fazer as meditações, comer os alimentos no passo a passo, nessa janela cósmica de Pesser que vai estar aberta amanhã, sábado, dia 12, a partir das 10 até a meia-noite. Dei tudo isso de graça para vocês lá, para quem quiser participar de Pesser, porque Pesser ela tem essa energia de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, que é a força propulsora que criou todo o universo, que está ligado ao Big Bang, aquela explosão inicial, aquilo que dá força, é a força motriz que move todas as coisas. É por isso que o povo de Israel foi liberto do Egito na lua cheia de Áries. Moisés utilizou esta força de Áries, essa força propulsora, para trazer todas as pragas sobre o Egito, para que Faraó libertasse o povo, para que o povo pudesse sair do Egito. Isso se deu na lua cheia de Nissan, na lua cheia de Áries, que acontece todo ano, o mesmo ciclo, a mesma energia é emitida no mesmo momento, com a mesma configuração astral na mente de Adán Kadmon. É isso que a mente de Adán Kadmon vai estar vibrando naquele momento, e você pode se conectar e captar estas energias e utilizá-las ao seu favor no mundo físico. Existem inúmeras aberturas cósmicas durante o ano que nós chamamos de festas judaicas, mas são aberturas cósmicas para se conectar com energias vitais para a criação da nossa realidade de maneira consciente, para facilitar a nossa vida. Isso que é o calendário judaico. Ele é o calendário das aberturas cósmicas para que você possa se conectar com as energias e utilizá-las ao seu favor. Então a Kabbalah ensina todas estas coisas. A Kabbalah é a ciência das ciências. Ela é a ciência cósmica, ela é a ciência de Adán Kadmon, ela é a ciência do Criador, como tudo funciona. Ela é a ciência das ciências e todas as demais ciências procedem dela.
Então você precisa compreender isso. Por isso que Salomão escreveu, olha, de tudo que você pode buscar, de tudo que você pode desejar, de tudo que você pode escolher, escolhe a sabedoria. Porque a sabedoria vale mais do que a riqueza, ela vale mais do que o ouro e do que a prata. Salomão está falando exatamente destas coisas. Que quando você tem este conhecimento e você aplica ele na sua vida, a riqueza vem, o ouro vem, a felicidade vem, você evita um monte de eventos negativos na sua vida, você anula o seu karma e você vai criar a sua realidade de forma consciente. É isso que Salomão diz, ó, ata a sabedoria ao teu pescoço, que é o pescoço que vira para onde você olha, para onde você foca. Está falando de consciência, ata a sabedoria na sua consciência. Foca a sua consciência na sabedoria para que ela se expanda, porque tudo que você foca se expande. Muita coisa. Podia passar o dia aqui, horas, falando dos benefícios e falando da Kabbalah para vocês. Mas eu acredito que esse vídeo já está ficando longo demais. Então fica aqui apenas uma dica, pessoal, um alerta. Eu tenho sido um farol nesse país. E tem muita gente explicando, falando de Kabbalah, dando curso de Kabbalah na internet, no Brasil. Mas são coisas rasas, são coisas superficiais. Ninguém te explica o profundo, o oculto, o escondido. Ninguém te levanta o véu de verdade. Ninguém te mostra os erudinhos, os nomes de Deus que você tem que meditar. Ninguém rasga o verbo de verdade diante de você. Mas eu faço isso. Esse é o meu compromisso que eu tenho com o Brasil. Eu estou adquirindo muito mérito espiritual para fazer isso. E você já sabe. Se você quer participar disso, você pode doar a sua Tzedakah para o Kabbalah Emmett e você vai partilhar comigo do meu mérito para levar a Kabbalah, a sabedoria divina, a demais pessoas. Dar ao pobre de espírito o conhecimento de Deus. Então a escolha é sua. Você pode escolher o caminho da sabedoria ou você pode escolher o caminho do sofrimento. Que cada alma é responsável por si mesma. Eu não sou responsável pela alma dos meus filhos, nem dos meus pais, nem dos meus avós, nem dos meus irmãos, nem dos meus amigos. É cada um por si, cada um é responsável pelas suas escolhas, cada um é responsável por si. Se você ler lá o e-book que eu fiz sobre Pêssar, você vai ver que durante o rito de Pêssar tem a Haggadah. E é tratado a questão dos 4 filhos. O filho sábio, o filho que não sabe perguntar, o filho perverso. São características das pessoas, como elas lidam com a vida, as escolhas que elas fazem. E aí o sábio é aquele que escolhe a Kabbalah, é aquele que vai ser colocado diante de um mestre para que ele seja discípulo e aprenda essas coisas. O perverso é aquele que despreza essas coisas. O que não sabe perguntar é aquele inocente que não está nem aí para nada, é o alienado. Então, qual tipo de pessoa é você? Como você se comporta diante da sabedoria divina? Essa é a questão. Então, pessoal, Kabbalah. Kabbalah. Se você está vendo esse vídeo hoje, olha, como é que você vai baixar aquele e-book? Você pode entrar lá no link da descrição daquele vídeo, ou neste vídeo aqui também, e vai estar lá, você preenche os seus dados e você envia isso para a gente ter nos nossos bancos de dados. Agora, se você não quiser preencher nada disso, porque daí eu vou estar te enviando dicas, eu vou estar te enviando aí convites para vídeos, eu vou estar anunciando aulas, e vou estar te aí nutrindo com a sabedoria da Kabbalah, se você preencher. Mas se você não quiser nada disso, você basta ir lá no meu Instagram, que é @RazielBenavraham,
e clicar lá no link da bio e você vai acessar este e-book Pesser passo a passo de como que você organiza o Seder de Pesser, a sequência dos alimentos, as brahás no hebraico transliterado para você fazer e as kavanotes, os nomes de Deus, os Yehudim, que você tem que meditar durante o Seder de Pesser, quando você bebe o vinho e quando você come matzá. Fazendo isso, você se entrelaça quanticamente com essas energias divinas que estão disponíveis no universo. Em Pesser, que é a saída do Egito. Sair do Egito é você sair de um estado de consciência baixo, onde você está, debaixo do karma e das leis de causa e efeito, e elevar a sua consciência a um estado de espírito chamado Israel, e achar El direto com Deus, onde não há karma para Israel, onde você se torna Israel, você utiliza a sabedoria divina para driblar o karma na sua vida, porque você vai controlar os seus pensamentos, as suas emoções, você vai dominar sobre a sua mente, você vai semear para o universo coisas positivas e coisas positivas vão acontecer na sua vida. É assim que você domina sobre o karma, é assim que você cria a sua realidade de forma consciente. Tudo é consciência. Consciência, sua alma dominando sobre o seu intelecto, sobre as suas emoções e sobre o seu ego. Agora, se você quiser continuar na sua vida com o foco na guerra de Gog e Magog, sendo distraído, se você quer continuar com o seu ego mandando na sua vida, se você quer continuar com essa bagunça interna que é o seu mundo interior, você vai continuar recebendo essa bagunça que é a sua vida. Então, a escolha é sua. Eu estou aqui trazendo para você a sabedoria divina. Então, se agarre a ela quem quer. Claro isso, pessoal. Curto e grosso. Quem quiser, venha e beba da fonte, da água da vida. Quem não quiser, que continue no seu processo de evolução espiritual pelo caminho do sofrimento. A escolha é sua. Então, Kabbalah é isso, pessoal. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Cada um é responsável por si. Deus dá a sabedoria e levanta trombetas, profetas, pessoas que vão bradar isso, que vão proclamar isso para as pessoas. E aquele que tem ouvidos abertos vai ouvir, vai escutar, vai aprender e vai aplicar na sua vida. Então, é para quem deseja, é para quem quer, é para quem realmente quer se aproximar do Criador e transformar o seu mundo interior para que o seu mundo exterior seja transformado. E lembre-se, você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Isso é Kabbalah, isso é sabedoria divina. Eu te agradeço se você me emprestou aí os seus ouvidos e a sua atenção para ficar até aqui. Mas eu te garanto que você ganhou muito com isso. Você ganhou conhecimento de Deus. Agora, o que você vai fazer com isso? Isso é você quem decide. Até o próximo vídeo. Shalom! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah